Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Vamos orar então. Deus querido, Deus amados, precisamos mais uma vez do Senhor falar conosco, Pai. Nós viemos aqui porque sabemos que o Senhor fala. E quando o Senhor fala, os nossos corações são desendurecidos, ó Pai, desembrutece todo o coração. Ó Pai, eu sei que o Senhor está aqui nesta manhã, ó Pai, para nos abençoar, para trazer vida sobre nossas vidas. Ó Pai, abençoa a palavra do Teu servo que estará sendo ministrada nesta manhã. Ó Deus, traga, meu Deus, sim, aos nossos corações, nós precisamos dela e por isso nós já Te agradecemos. Abençoa o pastor Darley, ó Deus, e tudo que o Senhor tem colocado no coração dele e que seja para nós como alimento nesta manhã, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, meus irmãos, aleluia. A gente costuma dizer que o aniversariante pode pedir qualquer coisa que ganha, né? Então hoje eu vou pregar até 1h da tarde. Brincando, irmãos. Irmãos, foi realmente um presente, porque hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais importantes que nós temos para falar, e digamos que é o tema mais central da nossa igreja, que é família. E não é por pretensão não, depois vocês vão entender porque que eu coloquei a foto da minha família, junto com o título, Família, um Projeto de Deus. No decorrer da ministração vocês vão entender o porquê disso. Na lição, nós temos no texto principal, aí, no texto bíblico, né, o texto básico, do 18 ao 24, capítulo 2 de Gênesis. Mas eu quero ler com vocês, acrescentei aqui alguns versículos, de Gênesis 2, do versículo 15 ao 24. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E continuando, ele diz: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para esse ver como os lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Nós vemos nesse trecho bíblico a criação do homem. E na criação, Deus fez o homem e a mulher perfeitos e sem pecado. Aqui, quando Deus fala, vou criar o homem, e nós lemos no começo de Gênesis, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, nós entendemos que ali o homem era puro. O homem era um ser em perfeição. Mas ele deu algumas orientações, algumas direções que deveriam ser obedecidas. Nós lemos no versículo 15: o homem foi colocado por Deus no jardim para cuidar das coisas criadas. Ele não estava ali apenas para aproveitar. Ele tinha uma orientação, ele tinha uma direção, como família. No 16 e 17, ele foi criado para ter comunhão com Deus. Essa comunhão, ela estava condicionada à obediência ao que Deus tinha determinado quanto ao não comer a árvore. O Senhor fala assim: você pode comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós falamos e percebemos que Deus determina que ele não podia comer daquela árvore, era o cuidado de Deus. Deus não estava ali fazendo como nós, enquanto pais, fazemos com os nossos filhos, porque a gente tem o costume, né?
Você põe um doce aqui e fala, ninguém é para mexer nesse doce. Esse doce é meu, ninguém é para comer. Irmão, se você tiver menino pequeno, meia hora depois o doce não está lá mais. Mas Deus não fez isso. O que Deus estava mostrando para o homem, você tem uma limitação. Você e sua esposa não pode agir de qualquer maneira. Você e a sua família têm regras a serem seguidas. Você e a sua família não pode agir ao seu bel prazer. Vocês precisam viver em obediência. E essa obediência vai gerar comunhão, vai gerar o relacionamento entre eu, Deus, e a sua família. Então, essa era também uma direção de Deus. O homem foi criado com a capacidade de ter uma família. E esse privilégio era estabelecido durante a sua criação. Primeiro, o casamento deveria ser monogâmico e entre pessoas de sexo diferente, ou seja, entre homem e mulher. E aí Deus deixa a ordem: deixa o homem à casa de teu pai e tua mãe e une-se à sua mulher. Aí nós vemos então o estabelecimento da família, a criação do maior projeto de Deus para o homem. Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você tenha um bom emprego, que você tenha uma boa remuneração, Deus quer que você more numa casa boa, Deus quer que você vista roupas boas, Ele quer o seu bem, mas acima de tudo, Ele quer que você esteja inserido em família. Como a pastora Marisete falou aqui no início da escola dominical, do projeto Recomeçar. Quantas famílias, por um motivo ou outro, por uma infelicidade, foram desfaceladas. Mas o projeto de Deus, ainda assim, não acabou. O projeto de Deus é restaurado, está sendo restaurado e será restaurado. Por isso que a igreja investe em estruturas como essa do projeto Recomeçar. Não para ser, a pastora Marisete não usou esse termo, mas eu vou tomar a liberdade. Não para ser aqui no anexo um ponto de encontro dos irmãos, para se conhecerem e quem sabe amanhã depois casarem. O objetivo maior é estar em família, a família de Cristo, a família igreja. E é claro que quando você está em comunhão, em família, relacionamentos são restaurados, novos relacionamentos acontecem. O plano de Deus foi que o sexo fosse desfrutado dentro do ambiente seguro do casamento. Deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O propósito de Deus para o casal era que eles desfrutassem do amor, do sexo com segurança, e através dali eles começassem a colher os frutos dessa relação, os frutos desse amor que seriam os seus filhos. E no versículo 28, que nós não lemos, o homem foi criado para dar continuidade ao grande projeto de Deus, a família, e os filhos são o fruto desse casamento, os frutos dessa bênção do Senhor, porque diz o seguinte: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que arrastam pelo chão. Mas a primeira coisa que Deus diz: tenham muitos filhos. Eu lembro que teve um pastor aqui alguns anos atrás que perguntou quantos tinham um filho. Muita gente levantou a mão e ele falou assim: vocês estão errados. Quantos têm 2 filhos? Mais um monte levantou a mão. Vocês também estão errados. E a hora que ele levantou 3 filhos, eu falei: agora estou no limite, E eu tenho 3 filhos, levantei a mão achando que eu estava podendo. Ele falou: vocês também estão errados. Ele falou assim: e quantos aqui têm 4 filhos? Eu lembro que tinha uns 3 casais ou 2 que tinham 4 filhos. E ele, com a liberdade, falou assim: vocês são o único certo aqui, porque a palavra diz: crescer e multiplicai. E aí ele vai explicar que um filho não multiplica, que soma, que 2 não multiplica, iguala, que 3 também não multiplica, só soma, e que 4 multiplica. Mas aí ele fala, e isso marcou, que na verdade a quantidade de filhos não interessa, é irrelevante, mas o grande valor de Deus é a família. E os filhos na família são o presente maior de Deus para o casal, são a coroa do casamento. Então, nós estamos inseridos nesse projeto, eu e você. E eu quero te dizer o seguinte: se prepara, porque Deus vai começar a mudar a sua família depois dessa lição, porque muita coisa que a gente vai falar aqui hoje, primeiro falou comigo, a gente começa a perceber que
algumas coisas precisam ser corrigidas. Por exemplo, nós tivemos um momento lá no Encontro dos Homens, né? E o Adriano ministrou uma palavra maravilhosa sobre resgatando o poder da mesa. Que maravilha aquilo. E eu tenho feito isso na minha casa. Foi sexta-feira. O meu menino do meio, o Leonardo, ainda virou e falou assim: pai, o que é isso? Eu, por quê, meu filho? Porque eu resolvi fazer uma panelinha, fui no açougue, comprei os 3 tipos de carne, fiz aquele panelão de arroz, né? Tudo misturado, chamei os meus pais, meu filho olhou para mim e falou assim: o que foi, pai? Eu falei: por quê, meu filho? Não, porque de vez em quando o senhor ainda cozinha, mas chamar todo mundo, chamar meu avô, minha avó, o senhor não é muito disso? Eu falei: meu filho, isso aqui agora é lei dentro de casa. A comunhão familiar, ela não pode ser somente ali, eu, minha esposa e meus filhos. A minha família, a minha parentela precisa estar envolvida nesse projeto de Deus. E aí nós vamos falando acerca disso durante a lição. E o homem conheceu o pecado. O projeto de Deus, não que ele parou ou que ele foi frustrado, como dizem alguns sem ideia, gente sem noção, que fala: porque o projeto de Deus se frustrou. Não, o projeto de Deus nunca se frustra. Aquilo que Deus estabelece nunca se frustra. Aquilo que Deus estabelece nunca perde, nunca se perde, nunca se deteriora. Aquilo que o projeto é de Deus, o diabo pode ainda ter conseguido dar lá uma sujada, mas Deus fala assim: quem coloca o ponto final nessa história sou eu. Meu irmão, se a sua família está passando por uma situação de pecado, por uma situação talvez até constrangedora, eu quero te dizer: não desista, porque quem coloca o ponto final nessa história é Deus. E essa manhã eu vim aqui para te dizer que Deus está começando a escrever uma história nova para a sua família. Você precisa crer, você precisa ligar a sua família com a palavra de Deus, porque Ele vai mudar a história. Depois da entrada do pecado no mundo, todos os valores que nós vimos de cuidar das coisas que Deus criou, de estabelecer uma família, de ter comunhão com Deus, de ter comunhão íntima, os cônjuges, eles foram perdidos, distorcidos, e estão sendo aí ao longo dos anos esquecidos. O que acontece? Os vínculos familiares estão sendo dissolvidos. Mas como assim, pastor? Primeiro, os relacionamentos são afetados, dando lugar a acusações. Nós lemos lá no versículo 12 do capítulo 3 de Gênesis, que quando a mulher come a fruta, né? E se é uma maçã ou se era uma jaca, isso não importa. Mas ela come o fruto, enganada pelo diabo. E aí Deus vira e fala assim: onde é que você estava, Adão? Não, nós ouvimos o Senhor chegando e ficamos com vergonha. Aí Deus vai começar a perguntar. E Adão vira e fala assim: mas Deus, a mulher que o Senhor me deu é que deu o fruto para mim comer, eu comi. O Senhor me deu essa mulher, falou que ela vai ser minha ajudadora. Então, se ela me ofereceu, eu achei que fosse bom, Senhor. Ou seja, Adão tira a responsabilidade dele, e por causa do pecado, o que ele começa a fazer? Acusar. E é assim que tem acontecido nas famílias que não conhecem ao Senhor. E se a sua família está passando por isso, hoje nós repreendemos o espírito de acusação. Os cônjuges acusando cônjuges, isso vai acabar no nome do Senhor Jesus. Há também uma negação do pecado. Porque aí o seguinte, Adão acusa Eva. Ela fala: não, mas não foi eu que peguei, a cobra que me ofereceu, a serpente que me ofereceu, Senhor. Então, eu comi para ver o que era. Negando o pecado, negando o erro, negando a responsabilidade. Por quê? Fugindo das consequências. Mas eu quero dizer para você, queridos, que por maior que seja o seu erro, por maior que seja o pecado, se você apresentar ele a Deus, a sua família será restaurada. E também começa a haver a concorrência entre os membros da família que eu falo, que sim, dentro de casa. No capítulo 4, versículo 8 de Gênesis, nós vimos a inveja de Caim sobre a vida de Abel. Se o pecado não tivesse entrado naquela família, meu irmão, eu tenho certeza, eu quero imaginar que Caim não teria inveja. Pelo contrário, ele ia lá
ele ia pegar os melhores frutos que ele plantou e ia oferecer a Deus, e a oferta dele seria aceita, e Abel da mesma maneira, mas Caim não teria inveja. A inveja entra por quê? Por causa do pecado original. E agora, uns começam a ter inveja do outro. Pastor, mas como que seria isso hoje? Também é marido com inveja da esposa que ganha mais, é filho com inveja, irmãos com inveja um do outro. Por quê? Não, porque meu pai gosta mais de você, minha mãe te protege demais. Ah não, mas tudo para mim é mais difícil, para você tudo é mais fácil. Então são sentimentos que vão minando a comunhão familiar, são sentimentos que vão deteriorando a família. E a família, dando espaço para o pecado, ela começa então a quê? A desestruturar. E ela, por causa do pecado, ela está desestruturada. O diálogo entre o casal já não existe mais. Por quê? A acusação deu espaço. Então não se senta mais o casal para resolver os problemas. Não se sentam mais à mesa para conversar. Um senta, come, o outro come ali calado, não está nem aí, e ninguém dá a mínima. Os problemas não são mais resolvidos. Os pais e filhos não se entendem. É pai que só sabe criticar o filho, que só sabe criticar o filho, só sabe apontar o dedo. Tudo o errado é o filho. Mas aí o que acontece? Só sabe apontar para o filho, para o filho, para o filho. E nunca para fazer isso. Será que eu errei? Será que o meu filho está errando? Porque eu errei primeiro? Não aquela história, onde foi que eu errei? Não. Mas aonde é que está a minha parcela de culpa? E nós temos, queridos, conversado com os líderes de Educando Filhos. Nós temos um projeto, já falamos com eles, para que no segundo semestre nós inclusive comecemos uma nova turma de um curso do Educando Filhos, que é alcançando o coração do seu adolescente. Por quê? É a fase onde existe o maior conflito entre pais e filhos. E nós precisamos entender que muitos desses conflitos acontecem porque nós, enquanto pais, não compreendemos o que está acontecendo no coração dos nossos filhos. Mas aí a gente começa então a dar margem para esse conflito. E irmãos brigam constantemente. Essa briga não é aquela briga do dia a dia não, porque é normal, né? Infelizmente a gente tem que falar isso. É normal, o irmão sempre tem um motivo para discutir. Ah, porque a sua camisa é mais bonita do que a minha, porque o seu sapato é mais bonito que o meu, ah, porque minha mãe colocou um pedacinho a mais de linguiça no seu prato. Aquela briguinha de irmão. Quando eu falo disso aqui, irmãos brigam constantemente, queridos, é brigar mesmo. Nós tivemos um vizinho que nós tivemos que separar a briga dele, mas o irmão dele umas 2 ou 3 vezes, com faca na mão, querendo matar um ao outro. Hoje, graças a Deus, o Senhor entrou naquela família e estão restaurados. Mas por quê? Porque deu espaço ao pecado, deu espaço ao diabo, para que o diabo pudesse então minar aquela família. E isso tudo, o que é que nós percebemos? São indícios do fim da família. O diabo quer minar, quer acabar com a família. Mas no nome do Senhor Jesus nós estamos numa igreja, não diferente, mas nós estamos numa igreja que faz diferença na sociedade. Nós temos atendido ligações, pedido de oração, atendemos também no gabinete. Quantas pessoas que chegam aqui e falam, pastor, acabou. Atendi umas 2 semanas uma irmã que veio de uma outra igreja pedir orientação como que faz para aconselhar uma família, porque ficou sabendo que aqui era a igreja da família. Então realmente nossa igreja tem primado pelo cuidado da família, e nós temos feito diferença na nossa sociedade. Então você precisa também estar inserido nesse projeto. Se você ainda não está fazendo diferença em outras famílias, eu quero profetizar que a partir de hoje você vai fazer diferença. O homem que havia sido criado para cuidar das coisas criadas, torna-se então o predador do universo. Ou seja, ninguém cuida mais de nada. E aí a gente, só com isso aqui, teria aí um seminário, né? O homem e o cuidado da natureza. O homem que foi criado por Deus para ser obediente à sua vontade, entretanto hoje, o que ele faz? Faz a vontade do mundo, do diabo e da carne. Lá no livro de Efésios, capítulo 2, abre a sua Bíblia aí comigo, e você vai ver bem isso aí, você vai entender. Efésios, capítulo 2, versículo de 1
a 3. Diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho desse mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Ou seja, o homem passa a viver do jeito que quer, não está nem aí para a palavra de Deus, acha que pode fazer todas as coisas. Não, mas eu tenho que me preocupar com os prazeres dessa vida, eu tenho que proporcionar prazer e alegria para a minha família. Não, isso é errado, eu tenho que proporcionar prazer por inimigo, é isso que você está querendo dizer. Eu tenho que servir a Deus, eu tenho que ser obediente a Deus. Pastor, então eu não posso ter diversão com a minha família? Deve, mas uma diversão saudável. Vai passear com seus filhos, com sua esposa, pega seus filhos, deixa. Eu costumo brincar com a minha mãe o seguinte: e disse Deus, cresceis e multiplicai, criou a avó. Às vezes deixo os meninos lá e vou sair com a Juliana e vou passear. Deus criou a avó, coisa melhor para um casal do que a avó, meu irmão, não tem. Aí eu tenho que deixar com a minha mãe, né, porque a mãe da Juliana mora fora. E outro dia eu ainda falei para minha sogra, falei, só tem que cobrar dos meninos e ir mais vezes na casa da senhora, né, porque tem que viajar para os Estados Unidos. Mas a palavra de Deus diz também o seguinte: mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto, que estavam espiritualmente mortos, mas Ele nos trouxe a vida. Eu e você hoje estamos vivos pelo grande amor do Senhor Jesus. O homem que foi criado para ser monogâmico, heterossexual e conhecer a sua esposa sexualmente somente no casamento, começou a casar-se com mais de uma mulher e a cometer adultério. Queridos, a gente espanta com a quantidade de casamentos que estão acabando por causa do adultério, por causa da traição. E quando fala que homem, eu estou incluindo mulher também, porque nós temos visto situações cabulosas, não tem cabimento um negócio desse, o quanto tem aumentado. Mas quando você está firmado na palavra de Deus, quando você está inserido numa igreja, quando você está enraizado com essa palavra, é impossível que o diabo entre. Pastor, mas tem sido muito difícil. Meu irmão e minha irmã, se você tem tido dificuldade nessa área, se você tem sido tentado nessa área, procura um dos pastores, não fica sozinho, procura as pastoras, vocês mulheres, não fiquem sozinhas, porque sozinhos é muito difícil de combater essa luta. E eu quero dar um rápido testemunho aqui, um exemplo para os irmãos. Tenham liberdade para preservar a sua família, tenha liberdade de se expor para a sua esposa. Pastor, mas você não sabe a mulher que eu tenho lá em casa. Você também não sabe a que eu tenho lá em casa, irmão. É brava, que jeitinho doce, meiga, é brava. Mas teve um dia que eu precisei falar com ela. Juliana, nós precisamos orar a respeito de tal mulher, assim, assim, porque tem me incomodado. Falou, vamos orar. Curvamos os nossos joelhos, oramos. Falei, tem se insinuado, e a gente percebe que é uma coisa que para aquela pessoa espontânea, mas tem me incomodado. E nós oramos, queridos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Depois daquela oração, parece que o Espírito Santo criou uma barreira tão grande, que aquela mulher mal me cumprimentava depois dessa oração. Mas eu tive que ter a liberdade de me expor para minha esposa e falar, eu preciso que você me cubra em oração. E ela também tem essa liberdade comigo. Pastor, mas aí você está pecando. Não, meu irmão, eu estou pedindo oração para minha esposa, para que eu não peque, para que eu não caia nas ciladas do diabo. E depois do pecado, o homem se torna escravo, de tal forma que as suas paixões são contrárias à vontade de Deus, pois são carnais. A palavra de Deus no capítulo de Gênesis, versículo 3, diz o seguinte, que ele não vai mais contender com o homem, porque o homem é carne. E a nossa carne milita contra o Espírito.
E quanto mais a nossa carne luta, mais a nossa família está em perigo. E longe de Deus, da sua vontade, o homem cada vez mais se afasta da verdade de Deus e se entrega aos desejos do seu próprio coração. Então isso são consequências do pecado, são consequências da entrada do pecado na família de Adão e Eva, que até hoje perpetuam buscando tragar as famílias. Mas quando nós falamos de pecado, nós precisamos entender também o seguinte, que existe os propósitos de Deus para a família, existe aquilo que Deus projetou e que não vai abrir mão, aquilo que Deus planejou para a minha família, para a sua família, e não abre mão. E nós temos que buscar e entender que o projeto de Deus, que o propósito de Deus é a melhor coisa para a nossa vida. Faz parte do mandato social. Quando Deus cria o homem, Ele dá um mandato, tá? Para o homem suprir as necessidades de afeto. Ele tem, eu e você, como seres humanos, nós temos a necessidade de dar amor e de receber amor, de estabelecer vínculo. E esses vínculos são estabelecidos prioritariamente através da família. É por isso que Deus cria uma família. Por quê? Para que eu e você não estejamos sozinhos. Então a proposta de Deus foi que o homem não ficasse só. E Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Imagina, Deus cria tudo, e tudo que Ele criou, Ele olha e fala assim, é bom. E um dia Ele olha para Adão e fala, gente, esse rapaz está muito triste, está faltando alguma coisa. Fala, não, já sei, está faltando alguém como ele, para ele dar amor e para receber amor. Então Deus pega e fala, eu vou criar uma ajudadora, eu vou criar uma esposa, uma companheira para ele. E nós vemos isso lá então em Gênesis 2:18. Para que isso? Porque Deus é amor. A palavra de Deus nos ensina que Deus é amor. E se Ele é amor e nos deu amor, não é para eu receber o amor de Deus e ter um compartimento secreto para guardar esse amor, não. Eu tenho necessidade de afeto, eu tenho necessidade de me relacionar com outra pessoa. E essa necessidade foi criada, gerada por Deus. Por isso que Deus estabelece a família. Aí você tem a necessidade de afeto estabelecida com seu cônjuge, e depois virão os frutos, os filhos, e essa necessidade aumenta ainda mais, porque agora, tem alguma mulher grávida aqui hoje? Porque nós temos uma infinidade de mulher grávida, amém, a esposa do Dr. Cássio, mas eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, quando o casal engravida, até então você passa na frente de uma vitrine, e vê um sapato, vê uma bolsa, um vestido, uma calça, mas depois que o casal engravida, o afeto dessa família é mudado, porque tudo que você olha é coisa para a criança, tudo que você olha é coisa para os seus filhos. Por quê? A necessidade de amor, o afeto foi aumentado. O outro projeto de Deus, prover a segurança. Estando em família, o que acontece? Nós podemos superar os problemas de áreas, grandes crises que nos cercam. É em casa que devemos nos sentir no melhor lugar para estar. Ali é o nosso lugar seguro. E eu quero aqui, hoje não estão aqui, mas hoje é testemunho, o que a vida do homem sem Deus proporciona e a vida do homem com Deus pode ser proporcionada. O meu pai viaja de caminhão aí o Brasil inteiro. E teve uma época, antes dele conhecer o Senhor, que eu ouvi ele falando, que ele vinha, rodava as estradas, sentia saudade. Mas quando chegava na esquina de casa, parecia que o coração dele fechava. E dava vontade de voltar para a estrada de novo. Queridos, hoje, graças a Deus. E aí vocês vão começar a entender agora o porquê que eu coloquei aquela foto do começo. O projeto de Deus foi estabelecido na minha família. Meu pai viaja, me liga, ele chega, faz festa com minha mãe, faz festa com a gente. E como eu costumo brincar lá, a gente monta o altar do sacrifício, sacrifica a carne, né, aquela picanha, aquele cupim, e vai ter comunhão. Mas por quê? Porque hoje, assim como eu tenho entendimento, ele também, pelo Senhor, tem o entendimento, que o melhor lugar para a gente estar, se existe um lugar seguro, que eu e você podemos estar, é dentro da nossa casa, com a nossa família. Se existe um lugar para a gente se alegrar,
Se existe um lugar que você fala assim, eu não vou ter tristeza, que esse lugar seja a sua casa. Pastor, mas eu tenho passado problemas demais com a minha família. Queridos, é em família que se vence os problemas, é em família que você vai vencer as dificuldades, que você vai vencer as tentações, é em família que você vai vencer o diabo, é em família que você vai crescer, e a vitória vai ser estabelecida em família. Quando nós fazemos casamento, nós deixamos claro, deixa de ser o projeto individual, para ser o projeto de uma só carne, um projeto de uma família que nasce ali. Então eu quero dizer, em família, o Senhor vai estabelecer a sua vitória, ainda que seja num projeto específico para você, um projeto específico para o seu cônjuge, para o seu filho, mas é em família, que é o lugar seguro que Deus estabeleceu para você, porque na sua casa, Deus tem o melhor lugar para você. Para desenvolver maturidade, eu gostei demais desse tópico, porque, e aí eu fui entender e buscar também um pouco mais. O que é maturidade? É um processo gradativo, baseado no desenvolvimento do conhecimento da sensibilidade. Ou seja, quanto mais você amadurece, mais você conhece, mais você se torna sensível a alguns aspectos. E em família temos a oportunidade de atingirmos a maturidade em nossa vida. E aí, como pais, prestem atenção, somos exemplos para o nosso filho. A maturidade gerando maturidade. A minha maturidade com a minha esposa gera maturidade na vida dos meus filhos. A família é o melhor ambiente para desenvolver, inclusive, nossa maturidade espiritual. Nós, às vezes, pegamos alguns pais, né, e como pastor dos adolescentes, a gente tem conversado com muitos pais, e a gente tem que falar, irmão, você tem que usar a sua autoridade de pai, a sua autoridade de mãe, seja maduro espiritualmente com os seus filhos, desenvolva a maturidade de pai e mãe, desenvolva a maturidade na sua família, leva os seus filhos a entender que eles não são mais crianças, que agora eles são adolescentes e precisam buscar a maturidade. E nós temos falado isso com os adolescentes, mas os pais têm a responsabilidade de amadurecerem e gerar esse amadurecimento nos filhos. Às vezes nós pegamos alguns pais, meu filho, não faz isso não. Irmão, você está acabando com o seu filho. Eu tenho certeza, não levanta a mão não. Às vezes você está naquela reunião de família, né, a parentada toda reunida, e sempre tem um sobrinho que está destruindo tudo, está fazendo uma bagunça. Aí tem a mãe, menino, faz-se não, filho. Como se diz, é de matar, não é, irmãos? E aí ainda aparece aquele, o menino está quebrando, olha que bonitinho, tão esperto agora, mas aí você não desenvolve a maturidade, você não desenvolve também a sua autoridade. Quando eu digo autoridade, não é aquela coisa de autoritarismo não, é de exercer o papel de pai, de educador, de ensinador dos seus filhos. Aí você não desenvolve quando criança, aí quando for jovem, quando for adulto, onde é que eu errei? Errou lá quando era criança, que não foi maduro, que não desenvolveu maturidade nos seus filhos. Mas o projeto de Deus para a nossa família é de sermos uma família madura. E eu acrescentei 2 itens que eu vou falar rapidamente, que Deus também criou a nossa família para quê? Para abençoar outras famílias. Eu não poderia deixar de falar isso, porque é um versículo da nossa igreja, Gênesis capítulo 12, versículo 3, e por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. A aliança que Deus fez lá com Abraão, ela se estende até hoje, nos nossos dias. Como famílias devemos abençoar outras famílias, tendo sempre o quê? Uma palavra de amor, uma palavra de salvação, de libertação. A sua família, o projeto de Deus para a sua família, é que vocês sejam abençoadores, que por meio da sua família, outras famílias sejam alcançadas. Deus não criou você e colocou em família só para você, como se diz, ficar ali no seu mundinho familiar, não. Deus criou e te colocou em família para quê? Para ser bênção, para que outras famílias falem assim, tem alguma coisa a mais, tem algo de diferente nessa família, e eu preciso disso. E aí você vai ser então influência. Por que Deus também criou a família e criou a sua família? Para estabelecer o reino de Deus na terra. No Salmo 127, fala que os filhos são como flechas.
Essa parte, pai nenhum gosta de ouvir. Principalmente pai de adolescente ou pai de jovem, que começa a perceber um desejo missionário no coração do filho. E às vezes eu tenho que ouvir, né? Pastor, o senhor fala assim porque seus filhos ainda são pequenos. Mas, meus queridos, meus filhos têm o entendimento de que um dia choraram. Nós falamos, hoje nós estamos aqui, amanhã nós podemos não estar aqui em Goiânia mais. Aí foi aquela choradeira lá em casa, né? Nós vamos mudar amanhã, pai? Não, amanhã é no futuro. Mas os nossos filhos, não é para alegrar o meu coração, o coração da minha esposa, o seu coração não, queridos. É para reproduzir o reino de Deus na terra. Como que Deus estabeleceu tudo até hoje? Vai ler as genealogias. Tudo se estabelece através de famílias. E um gerou, e gerou, e gerou, e gerou. Aí nós vemos Jesus Cristo. Genealogia, ninguém gosta de ler. Mas se você ler genealogia, você vai perceber o quanto Deus valoriza famílias. Valoriza tanto que colocou lá páginas e páginas e páginas. Para quê? Para mostrar que através da família o reino de Deus é estabelecido aqui na terra. Não existe outra. E nós precisamos também entender que existe uma base, existem alguns preceitos que nós precisamos construir famílias segundo o plano de Deus. E nós precisamos ver aqui a direção de Deus através da sua palavra. Como assim, pastor? Nós precisamos ter a vida familiar, o nosso relacionamento familiar, pautado pela palavra de Deus em todas as áreas. Se você está encontrando dificuldade em alguma área específica do relacionamento familiar, é porque está faltando o quê? Palavra de Deus na sua vida. Está faltando palavra de Deus na sua família. Porque ali, se você começar a ler a Bíblia, mas não leia só de passar o olho não, meu irmão. Pega um lápis e começa a riscar a sua Bíblia. E vai anotando do lado, ou pega uma caneta e vai sublinhando e vai anotando. Porque ali você vai encontrar orientação sobre casamento, sobre finança, você vai encontrar orientação como educar seus filhos, você vai encontrar orientação como se relacionar com seu esposo, com a sua esposa. A Bíblia, como a gente sempre fala, é o manual, mas não é só o manual do indivíduo, é o manual da família. Pega a palavra, vai ler a palavra de Deus com os seus filhos, estabelece. Nós participamos de grupos familiares, mas precisamos estabelecer também o quê? O culto familiar. Senta com sua esposa, com seus filhos, vai ler a palavra. Aí pega lá, escolhe um salmo mais fácil e fala para o seu filho, hoje é você que vai ler. Eu fiz isso com meus meninos, amarelar na hora. Falei, não, você vai ler o versículo e vai falar o que você entendeu. Passou o dia inteirinho lá lendo o versículo. Mas de noite, eu entendi assim, 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 assim. E aquele negócio, né? O pai e a mãe derretem, né? E chora, oh Deus, o Senhor está fazendo maravilhas. Mas nós precisamos trazer a palavra de Deus para dentro da nossa família. É ela que vai trazer tudo isso que nós falamos: segurança, maturidade, relacionamentos. Sem palavra, não adianta, querido, não adianta, sem palavra você não vai conseguir sustentar a sua família na presença de Deus. Outra coisa que nós precisamos ter, oração. Pastor, mas aí o senhor agora tocou num assunto delicado, porque eu não oro em casa. Irmão, se você não ora em casa, me desculpa, você está errado. Você precisa mudar isso hoje. E você vai entender agora. A oração é a busca pela voz de Deus, é ouvir a voz de Deus, é as respostas e orientações para a nossa família. Oração na família, ela faz o quê? Ela traz preservação da família, ela traz proteção e comunhão. Quando você ora em família, você está preservando a sua família, porque você está cercando a sua família com oração. Você está trazendo a proteção de Deus e comunhão, porque quando você ora junto, ainda que você estabeleça, você vai orar por esse alvo, você por esse alvo da sua família. E de repente você está ali, por exemplo, eu tenho vontade de mudar para um apartamento, mas eu não posso mudar para um apartamento, porque para mudar para um apartamento tem que ser um apartamento de no mínimo 3 quartos. Um monte de coisa eu vou ter que jogar fora. O cachorro eu vou ter que dar para os outros. Mas não, o que eu mais a Juliana fizemos? Vamos ter que orar. Tem alguns projetos que eu tenho vontade de fazer, ela não. Como que nós vamos entrar no equilíbrio? Através da oração. Não é eu orar e falar, Deus, muda o coração da Juliana e faz ela... Não. Senhor, estabeleça o seu projeto para a nossa família.
Se eu estiver equivocado e não for a sua vontade, tira do meu coração. Isso é oração. E quando você pede, quando você clama, quando você crê, pedindo, crendo, recebereis. E agora eu quero explicar para vocês o porquê que eu coloquei aquela foto da minha família, falando de oração. Eu era solteiro ainda, e Deus não me chamou para as coisas normais desse mundo. Quem me conhece de perto sabe que Deus me chamou para algumas coisas bem loucas. Eu fui numa loja em Campinas que tinha, e comprei um quadro, que tem o versículo de Josué: eu e a minha casa serviremos a Deus. Querido, cheguei na cozinha da minha mãe e pendurei aquele quadro lá. E ao contrário de qualquer outro quadro que eu poderia ter pendurado e deixado lá, falei, agora é hora de guerra. E comecei a orar. Falei, Satanás, lê aqui: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Satanás, você prestou atenção? Eu vou ler de novo, caso você não tenha entendido. Irmãos, eu fiz isso umas 10 vezes. Acho que o diabo já estava para manifestar na minha frente e falar assim: eu já entendi, mas eu estava em guerra. E eu falei, eu não vou abrir mão. Naquela época, queridos, eu dirigi um grupo familiar dentro da casa da minha mãe, de jovens, e iam também alguns pais. Minha mãe ficava lá para dentro, meu pai trancava no quarto, porque não gostava nem de ouvir falar de crente. E eu lá no meio da cozinha, gritando. Aí minha mãe passou, olhou, esse menino ficou doido de vez, né? Mas sabe o que aconteceu, queridos? Primeiro, meu pai está na igreja, minha mãe está na igreja, meu irmão está na igreja, a minha família está na igreja, a minha parentela tem vindo, tem tias, tem primos, tem primas na igreja. Está aqui hoje a Carol, a Paula, todo mundo aqui, muitos parentes estão vindo para a igreja. Por quê? Porque quando eu disse eu e a minha casa, não é só a minha casa, mas eu e a minha família, a minha parentela vai ser alcançada para Cristo, e eu não vou abrir mão de nenhum. Nós tivemos uma prima que estava no hospital, eu não lembro o nome da doença, mas vai travando tudo, e o médico falou assim para a família: olha, daqui 3 dias no máximo ela vai morrer. E essa prima, inclusive, católica demais, a mãe sempre muito católica. E de repente essa prima começa a chamar um nome, e custando falar, e todo mundo tentando entender, e a irmã dela fala assim: ela está chamando o nome do Darley. E aí me chamaram, eu fui lá e orei com ela. E engraçado que quando eu entrei naquela UTI, tem aqueles aparelhos, e depois eu fui perguntar para o médico que estava do lado. O batimento cardíaco dela estava fraquinho. E aí ele pegou e falou: ela não está falando mais, ela está nos últimos minutos dela, capaz que até amanhã ela já vai morrer. Eu falei, mas ela está tendo algum estímulo de resposta? Tá, ela está entendendo. Eu peguei na mão dela e comecei a orar. Falei, se você está me ouvindo, se você estiver, aperta a minha mão. Ela muito fracamente apertou a minha mão. Falei assim, e fiz uma oração de confissão a Jesus com ela. E ela confessou o Senhor Jesus ali como Salvador, através do estímulo de resposta. E eu olhando, né, orando e olhando o aparelho lá. E eu preocupei, porque começou a subir, eu falei, vai morrer agora, né? E estabilizou ali, né? E aí depois eu perguntei para o médico, o que era aquilo ali? Ele falou, não, porque à medida que você foi conversando com ela, né, e fazendo sua prece, o coração dela começou a bater mais forte e estabilizou. Ela já está em casa, tem uns 3 meses. O médico tinha dado 3 dias. Ela agora está recuperando. É uma doença muito grave, mas aqueles 3 dias que os médicos tinham falado, quando Deus entra, quando a oração entra na vida de uma pessoa, cai por terra. Mas por quê, queridos? Eu orei, eu e a minha casa vamos servir a Deus, e eu não vou abrir mão. Começa a fazer isso dentro da sua casa, começa a orar. Você vai ver que muita coisa vai mudar. O sucesso pela obediência a Deus. Nossa relação familiar, ela é definida pelo nível de obediência que nós temos a Deus. Se você é obediente à palavra, se você tem palavra, oração, comunhão, você vai ver que a sua família tem uma harmonia. Se não, aquela família que você fala assim, nossa, mas você entra lá, parece que é um octógono do UFC. Só falta ir na pancadaria. Por quê? Porque falta palavra, falta oração, falta obediência ao Senhor. A obediência, o que ela vai trazer? Vida com abundância. Ela vai trazer amor verdadeiro, traz libertação.
Um exemplo que eu peguei aqui, a família de Noé, ela foi escolhida por quê? Porque ele tinha obediência. A família de Noé foi escolhida e preservada pela obediência de Noé, e com certeza toda a sua família também. Aí fala que Noé fazia tudo quanto agradava a Deus. E a obediência de Noé proporcionou então o quê? A continuidade e o restabelecimento da família. Se não tivesse um homem que fosse obediente a Deus, se não tivesse ali na vida de Noé um homem temente ao Senhor, nem ele tinha escapado. Deus tinha que ter matado todo mundo e falar, vamos começar do zero. Mas Deus encontrou uma família obediente, um homem obediente ao Senhor, e através da obediência de Noé, o projeto de Deus foi restaurado, foi restabelecido. Então, através da minha obediência à palavra de Deus, da sua obediência à palavra de Deus, a nossa família vai ser restaurada. Quando a nossa família obedece à palavra de Deus e busca a presença de Deus, ela passa a ser como um farol. Como eu falei, as famílias vão olhar para a sua família e falar, tem alguma coisa de diferente. O que é diferente? A luz do Senhor vai brilhar dentro da sua casa. As pessoas encontram luz através de nós, através da nossa família. Você fala assim, pastor, né, eu escrevo aqui, não temos atingido o número maior de famílias, porque não temos nos oferecido mais para o Senhor, porque temos pouco de Deus em nós. Meu querido, se você não tem alcançado, através da sua família, outras famílias, eu quero te dizer, começa a buscar mais de Deus. Se a sua família não tem alcançado famílias, é porque está faltando um pouco mais de Deus na sua família. Quanto mais de Deus tiver na sua família, mais de Deus você vai ter para oferecer para outras famílias, e mais famílias você vai alcançar para o Senhor. Mas nós somos tão preocupados com tantas coisas, que nós esquecemos do principal, de obedecer a palavra de Deus. Você acha que Deus te colocou naquele setor, na casa onde você mora, seja ela boa, seja ela velha, à toa? Não, Deus te colocou na rua onde você mora, para você ser sal e luz naquela rua inteira. Deus te colocou ali para você fazer diferença na rua. O meu vizinho é espírita, a mulher dele não conversa com ninguém na rua, ele sai de casa, entra, não cumprimenta ninguém. Mas toda vez que eu estou na porta, ele para o carro, oi pastor, tudo bom? Toda vez ele me cumprimenta, eu já percebi isso. Ele não conversa com ninguém na rua. Mas por quê? Alguma coisa ele está vendo diferente na minha família. E da janela dele, é impossível, queridos, a gente tem que tomar cuidado lá em casa, porque a casa dele é bem mais alta, e da janela dele ele vê minha casa inteirinha. Então, quantas e quantas vezes eu peguei ele em pé na sala, assim, eu acho que ele devia estar prestando atenção na minha família, e eu faço questão, né, de incomodar, e eu começo a orar na sala, eu começo a cantar, ele vai e desaparece da janela. Mas nós precisamos o quê? Ser luz, não pense que você está ali à toa, não. Deus te colocou onde você está, para fazer diferença nas famílias. Deus te colocou onde você está, para alcançar famílias. Pastor, mas meus filhos têm umas amizades que só Jesus, glória a Deus que é só Jesus, e é só você e seu esposo, só você e sua esposa, na vida do seu filho, na vida das amizades dos seus filhos, alcançar outras famílias. E nós temos visto isso sendo cumprido nos cursos que a igreja oferece. Quando nós vimos testemunhos dos irmãos que fazem PCE, nós vemos outros casais sendo alcançados. No CRAU, por mais que não seja um curso, né, a gente fala assim, o CRAU é um curso mais da mente, mais natural, mas também é espiritual. Quantas pessoas são libertas, quantas famílias são alcançadas. No Educando Filhos, quantas famílias são transformadas, são alcançadas. Então são ferramentas que a igreja oferece para você alcançar maturidade, para você alcançar a salvação para a sua família, para você alcançar o projeto de Deus para a sua família, e ao mesmo tempo para você ser canal de influência, canal de bênção na vida de outras famílias. Às vezes a gente fica ouvindo aqui, né? Que você tem que participar de um grupo familiar, aí vem um líder, porque eu sou líder de tal grupo, você tem que estar lá. Aí às vezes a gente pensa, nossa, mas não aguento mais ouvir falar de grupo familiar. Queridos, e você que não aguenta mais ouvir falar, eu tenho uma péssima notícia para você.
a igreja não vai parar de falar de grupo familiar, porque é o projeto que Deus estabeleceu para a nossa igreja, de criar vínculos entre as famílias. Você precisa estar inserido. Ah, mas eu não vou expor os meus problemas. Você não precisa expor os seus problemas. Vai compartilhar das alegrias, vai compartilhar da união familiar, vai compartilhar dos momentos felizes, porque quando os momentos felizes começar a entrar na sua vida, eu quero te falar, os problemas também vão começar a sair. Dá espaço na sua família para a comunhão com outras famílias entrar, que os problemas vão começar a sair. Começa a dar espaço para a sua família ser abençoada, meu querido. Chega de sofrer, chega de estar ali, ai, mas é só problema. Parece aquela hiena, né? Ó Deus, ó vida, ó dia, ó mês, ó família. Primeiro, no mundo aí a gente tem um ditado, cada um tem a família que merece. Se você acha que a sua família está errada, começa você a mudar, começa você a orar, para que você mude para a sua família. Quando eu falei que meu filho estranhou, porque durante muito tempo, eu sentava ali, comia, a gente conversava, e às vezes eu sou assim, eu gosto de comer calado, né, concentrado naquela atividade prazerosa ali. Falei, quer saber, está errado, tem que comer, mas deixa os meninos brincar, deixa os meninos conversar. Sabe por quê? Na mesa, é o momento que os meus filhos têm, que eu sou ali, ó, que nada vai atrapalhar, que nada vai interromper. Ontem nós estivemos fazendo um casamento de uma prima, e pediu para que eu fosse fazer o casamento, porque também está convertendo, está começando a ir para a igreja, e aí a gente aproveita, né? Tinha primos de Minas Gerais que tinha 20 anos que eu não via, aí veio me abraçar chorando, eu não sabia que você era pastor, que palavra linda, e eu não dou conta, né? Pois é, sou pastor, estou servindo a Deus, falta você servir a Deus. A gente acredita em Deus. Eu falei, não, acreditar em Deus é muito pouco, você tem que entregar a sua vida para Ele, você tem que deixar Deus entrar na sua casa, e aí começa a pregar, e aí vira aquela choradeira. Mas quando você começa a perceber o projeto de Deus para a sua vida, você não vai dar conta de ficar calado, não dá conta. Ontem teve um irmão, o Denis, levou meus meninos para passear numa chácara, aí o filho dele, o Bruno, estava falando assim, pastor, o Léo, eu olhando o Léo pescar, falava assim, seu pastor Darley. Mas eu fico feliz, sabe por quê? Porque estão vendo nos meus filhos, é claro que estão vendo Deus, mas estão vendo eles parecidos comigo. Por quê? Porque a minha família, graças a Deus, está em união. Eu fiz 15 anos de casado, eu nunca fui tão apaixonado pela minha esposa igual eu estou agora. Eu costumo brincar, né? O adolescente está naquela euforia. Meu casamento está há 15 anos, então está um casamento adolescente. Eu nunca tive tão apaixonado por ela. Eu nunca tive tão apaixonado pelos meus filhos, queridos. Eu estou falando isso aqui não é para te comover, não. Eu estou testemunhando da mudança que Deus tem feito na minha vida. Por quê? Porque nós determinamos que nós não vamos ser uma família qualquer. Nós não vamos ser mais uma família. Nós queremos fazer diferença. E graças a Deus nós temos conseguido e Deus tem nos proporcionado. Eu achei um texto que eu quero concluir com ele, que eu achei muito interessante, e eu quero compartilhar com vocês. A família, criada por Deus para o bem do homem, é a primeira instituição da sociedade. Sua base é o casamento monogâmico e duradouro, por pessoas de sexo oposto. O propósito imediato da família é glorificar a Deus e prover a satisfação das necessidades humanas, de comunhão, educação, companheirismo, segurança, preservação da espécie e bem assim o perfeito ajustamento da pessoa humana em todas as suas dimensões. Então isso caracterizou o que é uma família, o que é o projeto de Deus. Aí eu falei, o homem conheceu o pecado, caída em virtude do pecado, Deus provê para ela, para a família, mediante a fé em Cristo, a bênção da salvação temporal e eterna. E quando salva, poderá cumprir seus fins temporais e promover a glória de Deus. Fala comigo assim, vamos falar Gênesis 2:3, fala assim, por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia, fica de pé comigo. E eu não só quero, mas eu preciso orar por você.
que nós falamos do propósito de Deus, do projeto de Deus. Eu lembro que, muitos anos atrás, parecendo uma coisa muito antiga, né? Em 97, eu era recém-casado, e fui participar de um congresso da Assembleia de Deus lá em Itaguaru. Irmãos, e pensa num rapaz encabulado. Eu não era da Assembleia, e na nossa igreja que a gente congregava, a gente estava acostumado a ver os sinais de Deus, a ver os milagres do Senhor, mas lá foi demais, daquele jeito eu nunca tinha visto. Era tumor saindo, e mulher que tinha problema de sangue, que mal andava, saindo curada, e minha sogra mesmo estava do lado de fora do ginásio, o pastor chamou ela pelo nome e curou, e só a gente que era da família que sabia que ela estava realmente com um problema sério. Eu falei, não, eu tenho que vir para essa igreja, eu tenho que vir para a Assembleia de Deus. E fui conversar com o pastor, e antes de eu abrir a boca, ele virou e falou assim: Deus manda te falar o seguinte, não sai da sua igreja, no tempo certo, Ele vai te colocar dentro de uma Assembleia de Deus, você vai para a Assembleia de Deus, e sua família vai ser bênção. O dia que a gente entrou aqui para a Catedral da Família, ainda era Betel, nós nem lembramos disso. E no dia que foi descerrada a placa, pastor Salmo, ainda falei com a Juliana, falei, lembrei do negócio. E ela o quê? Falei, nós estamos dentro da Assembleia de Deus. E aí nós choramos e agradecemos ao Senhor. Por quê? Porque o propósito dele para a nossa família estava se cumprindo. Mas talvez hoje você fale assim, eu não tenho conseguido ver os propósitos de Deus na minha família. Você precisa começar a declarar que a sua família, não é que ela vai ser restaurada não, que ela está restaurada. Você precisa começar a declarar que você e sua casa servirão ao Senhor, e com alegria, e que toda a sua casa, toda a sua família será alcançada, através da sua família. Não importa o que você está passando hoje, meu querido, não importa o tamanho da dificuldade, o tamanho do problema que a sua família está enfrentando hoje. Se você acha que Deus pode mudar realmente a história, e precisa que Deus mude a história da sua família, você fala assim, pastor, nós estamos no limite, nós estamos não aguentando mais. Se você está aqui hoje e está passando por uma situação assim, irmão, esquece quem está do seu lado, esquece quem está aqui na frente. Eu queria que você tomasse um passo de coragem, de ousadia, e falasse, não, eu preciso mudar a minha família. Eu não aguento mais do jeito que está. Do jeito que está não pode ficar. Eu queria que você viesse aqui na frente, porque eu preciso orar por você. Sabe, é hora de você pegar os problemas e lançar aos pés da cruz e declarar, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E venha crendo, venha repetindo em oração, que você e a sua casa servirão ao Senhor. Pastor, eu não aguento mais os problemas que os meus filhos ou a minha filha têm me proporcionado. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não aguento mais o meu marido, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não aguento mais a minha esposa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não aguento mais os meus pais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Comece a orar, adore ao Senhor. Você que está aí, estenda as mãos em direção a essas pessoas, porque você é canal de bênção na vida dessas pessoas. Oh Espírito Santo, nós consagramos a nossa casa, o nosso futuro. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Adore ao Senhor. A adoração ao Senhor vai quebrar as cadeias dessa manhã. Declare, declare. Eu e minha casa serviremos a Deus. Declare. Eu e minha casa serviremos
famílias, Senhor. E nós declaramos que o Teu Espírito Santo gera mudança, que o Teu Espírito Santo gera transformação. Nós declaramos famílias consagradas ao Senhor, famílias dedicadas à Tua palavra, no poder da oração, na unção do Espírito. Em nome de Jesus nós declaramos famílias fortalecidas pela palavra. Oh Deus, nós serviremos ao Senhor. Nós serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos. Eu e minha casa serviremos a Ti, Deus, com alegria. Aleluia. Você que está aqui na frente, olhe aqui para mim. E você tem voz profética de Deus agora. Você vai falar bem alto, bem forte. Eu quero te ensinar como eu falei que eu fiz aquele dia na cozinha da minha mãe. Nós vamos falar agora bem forte, para o diabo ouvir, para o diabo tremer, e para o diabo saber com quem que ele está mexendo a partir de hoje. Você não é qualquer um, você é servo do Senhor, você é filho, você é filha. E quando o diabo olhar para você, ele vai saber: esse eu não posso mexer, porque tem alguém muito maior do que eu guardando ele. Fala bem forte assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fala assim: Satanás, ouça bem o que eu vou te dizer. Eu e a minha casa serviremos a Deus. E nada, nem ninguém, nem você, nem potestade vai vencer a minha família. A minha família é consagrada ao Senhor Jesus. Fala mais uma vez: eu e a minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia. Aplauda o Senhor, querido. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, nós serviremos, Senhor. Nós serviremos, Todos os seus parentes vão a Deus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.